A graça e a paz, mais uma vez, boa noite. Estamos começando o nosso culto, o culto da Igreja Batista Betel, em Santo Agostinho, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Brasil. E nós queremos convidar você para estar orando, para estar clamando, para estar cantando e para estar ouvindo a palavra que nos edifica, que nos conforta, que nos corrige, que nos confronta. A palavra, o verbo, a vida, o caminho, Jesus. Que Ele possa te abençoar, continuar te abençoando nesse tempo. Que você possa ser guardado por Ele, livrado por Ele, como muitos têm sido livrados na nossa igreja e nas nossas famílias. Amém. E que os milagres que Ele tem preparado para você nesse tempo, você possa viver todos eles. Convido que você chame a sua família para estar cantando junto, adorando junto. Pare um tempinho, não vai demorar muito. Pare um pouco o que você está fazendo e vamos cultuar junto ao Amém. Senhor. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós queremos te bendizer. Nós queremos te exaltar. Muito obrigado pelo carinho, cuidado e amor, Senhor, pelo qual o Senhor tem nos cuidado, o Senhor tem nos livrado. Amém, Jesus. Obrigado por todo o cuidado que o Senhor tem com as nossas famílias, nossos familiares. Obrigado, Senhor, porque não merecíamos estar aqui, estar falando, estar cantando, estar vivendo nesse tempo, Senhor, essa manifestação do Teu poder e dos Teus milagres. Mas o Senhor nos permitiu viver e que seja para a glória do Teu santo nome. Toma, Senhor, as orações, toma os cânticos, toma a palavra, Senhor. E eu já peço que Tu vá afofando a terra do nosso coração para que a boa semente da Tua palavra Jesus, Pai. seja plantada numa terra bem fértil, Amém, Senhor. adubada com o Teu Espírito, Senhor, Amém, Jesus. com a unção que vem dele, e que ela possa dar fruto e germinar, tal como Isaac, Senhor, a 100 por 1, para a glória do Teu santo nome. É no nome de Jesus que nós oramos, entregando a Ti esse culto. Amém, Senhor. Toma, Senhor, é para Ti, Pai, então receba como honra, como louvor e glória da nossa parte. Muito obrigado. Amém, Jesus. Amém. Eu queria te convidar a cantar nessa noite. Nós vamos cantar ao Senhor e pedir que Ele venha nos cobrir e pedir que Ele venha estar conosco. Então eu queria te convidar que mesmo quando o mar ficar revolto, mesmo quando as aflições da vida em meio a essa pandemia te fizerem quase desistir, é Ele que nos faz voar, é Ele que nos faz caminhar, é Ele que nos faz estar num lugar seguro, num caminho seguro. Descansarei. A pastora pregou no domingo falando sobre o Salmo 40. E o Salmo 40 é: esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor e Ele se inclinou para mim. se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E aí ele fala sobre descansar, sobre se entregar, sobre esperar com paciência. E eu queria te convidar nessa noite para a gente estar descansando nos cuidados do Senhor, descansando na vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável para aqueles que têm experiências com Ele, aqueles que não deixam ser moldados com o mundo, da forma como o mundo é moldado. Amém? Descansarei.
trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo vivo está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei. Minha alma está Segura em ti. Sabes bem que em Cristo vivo está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Eu descansarei, pois sei que tu és Deus. Eu descansarei, pois eu sei que és Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se o trovão e mar se levantar contra você nesse tempo, atravesse, passe por cima, porque o Senhor te constituiu mais que vencedor em Cristo Jesus. E é entender aquilo que foi pregado domingo, né, amor? Que esperar com paciência e descansar no Senhor não significa se conformar, não significa ficar estático, passivo, submisso, subjugado àquilo que vem para te apavorar, para te afligir, para te parar, não. É exatamente o oposto. É se mover pela graça, se mover pela fé, se mover pela esperança. Porque a gente viu em Romanos que a paciência ela é gerada nas tribulações. E a paciência gera experiência e a experiência é esperança. E a esperança é depositada em quem? Em Cristo. Amém.
Por isso nós cantamos: descansarei, pois eu sei que tu és Deus. E nesse momento, nós vamos agradecer a Deus, porque nós estamos na campanha de missões e o tempo todo nós temos falado aos irmãos para abrir o coração, permite que Deus faça um milagre. E nós tivemos o testemunho da Neide, do Ronaldo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Outros irmãos, tendo a oportunidade, a Célia deu o testemunho dela na semana passada, no domingo, né, sobre missões. E nós estávamos ministrando isso para que o teu coração não esmorecesse nesse tempo, né, em que a gente não pode fazer missões do jeito que a gente faz lá na nossa igreja. E nós já tínhamos separado, né, pensado na oferta, nos valores que iríamos separar. Eu até perguntei para a Ruana, para a Rebeca, para a Ione, se elas tinham anotado e lembrava qual foi a nossa oferta do ano passado. E a gente sempre busca em Deus de dar um pouco mais a cada ano. E já estávamos mais ou menos programados com isso. Mas o que me encanta em Deus, quando a gente fala que não se trata de dinheiro, porque não se trata mesmo, irmãos. Para Deus não faz diferença se você tem o dinheiro ou se você não tem. E isso a gente vive hoje, porque a gente já viveu tempo em que não tinha. Deus está ministrando missões no altar e não tinha de onde tirar R$40 para dar para missões. E a gente viu o sobrenatural de Deus nos enviando a oferta para a gente entregar. E hoje, graças a Deus, a gente pode separar uma oferta, né, muito maior do que é o alvo pessoal. Mas ainda assim Deus faz além. E é isso que eu e você a gente precisa entender. Que não se trata de você ter fartura ou escassez. Que não se trata do que você pode. Se trata do quanto você espera que Ele faça através da tua vida. E se permite ser usado para que Deus faça. E hoje a gente tem visto isso. Deus não tinha, financeiramente falando, hoje necessidade de fazer nada para nós, né? Porque Ele já tem nos abençoado. Mas é isso que a gente ensina e ora no altar quando ministra, que não se trata de dinheiro. Porque às vezes a gente fala isso e a pessoa pensa que é só para aquela pessoa que está sem salário, que não tem emprego, né? Para ver o milagre de Deus. E não é isso não, é para você que ganha bem e acha que faz porque você produz com a tua mão. É o teu trabalho que produz isso? Não. Não, hoje o pastor trabalha, nós trabalhamos na igreja, recebemos da igreja, recebemos o salário do pastor na fábrica. E hoje a gente continua vivendo a mesma esperança, a mesma dependência, porque não é o que a gente produz, não é a nossa força, não é o nosso esforço, é Deus cuidando daquilo que é dele através daqueles que o amam, seguem as suas leis, os seus mandamentos e creem. E se você abrir o teu coração e buscar de toda a tua alma, eu tenho certeza que Deus também vai manifestar na tua vida. Em nome de Jesus. E o pastor vai contar. Irmãos, Deus é muito tremendo, né? Ano passado, o Daniel tinha juntado um dinheiro, separado um dinheiro que ele ganhou desde a época do... Não, foi... a gente não sabia que ele estava juntando. Então... No dia de entregar a oferta, a gente juntou todo mundo na sala e falamos a oferta. E aí o Daniel tinha ganhado R$50. E o Felipe também, né, Felipe? De ajudar o avô de vocês a fazer a mudança. Eu sozinho tinha bem mais que isso. Mas você vinha juntando. O Daniel vinha juntando troco de passagem, troco de dinheiro de lanche que a gente dava de almoço. Ele vinha guardando. E mais os R$50 que o avô deu num dia de mudança que eles fizeram lá e eles ajudaram a carregar. E aí eu falei assim, não, vamos juntar tudo num envelope só. E aí ele ficou muito bravo porque ele queria fazer o alvo dele separado. Mas a gente já tinha separado o alvo deles também, queria juntar tudo. E ele triste porque ele queria fazer um valor muito maior e não conseguiu. E aí nós oramos juntos e tal, e ofertamos.
E esse ano, Mas ele ficou meio triste, porque ele queria dar o valor dele, queria dar o alvo dele. A gente estava falando, filho, a gente vai dar um alvo maior. E ele, pai, mas eu queria dar o meu alvo. Eu queria dar o meu alvo. E era 100 e pouquinho que ele tinha. Esse ano passado, a gente contou, ano retrasado, a gente contou que eu fui pagar 2 contas e que uma delas, eu ainda perguntei para a moça, tem certeza que tá paga? Ela falou, tá paga, senhor, consta aqui que tá paga. Eu falei, não é possível. Eu falei, pode mandar um e-mail para mim confirmando que tá paga? E ela mandou um e-mail confirmando que estava tudo pago. E foi bênção de Deus. e o valor a gente mandou para missões. O valor a não gente ficou mandou para gente. missões. E esse ano, o que aconteceu? Os irmãos sabem que eu fiquei 2 meses em casa. Nessa pandemia, o salário foi reduzido. E eu fiquei em casa, né? E mandei um comunicado lá para a faculdade do Daniel que tinha uma chance de ter algum... Eles comunicaram que quem teve redução de salário tinha direito a desconto, né? Na Mas mensalidade. foi uma coisa assim muito remota. A gente nem esperava nada, a gente nem imaginava nada. Resumindo, para não demorar muito, eu fui pagar ontem. Foi eu, a pastora e o Daniel. Na realidade, quem foi lá dentro foi eu e o Daniel, devidamente usando as máscaras, as proteções devidas. Entramos na faculdade para pagar. Irmãos, eu pedi a moça para pagar, falei, ó, eu tô devendo o do mês passado, porque eu não tô tendo condições de pagar pelo aplicativo. Se você puder disponibilizar para mim, vai ser até bom que eu vou pagar. Aí ela pesquisou, irmãos, olha aqui, ó, para você ver o quanto que eu paguei. Aqui tá o valor. Dá para ver aí? Demora o delay, né? Aqui, ó, tá o valor de quanto que eu paguei. Aqui tá a notinha do valor que eu paguei. Você falar, que não fica nítido, não. Eu paguei R$16, irmão. R$16. O desconto do valor R$1.142,72. Aí eu falei com o Daniel, Dani, Deus tem alguma coisa. Eu falei com a pastora. Primeiro eu esperei chegar no carro e falei assim, Dani, Deus tem alguma coisa contigo com esse negócio de missões, porque você ano passado queria dar o seu alvo separado do nosso, e você queria dar o teu alvo que você juntou, que você guardou. Falei, meu filho, sabe quanto que deu o teu alvo? Aqui, ó. Aí falei pra ele. Falei, amor, não é possível. Eles deram, irmãos. Só que eles abonaram o mês de junho e o mês de julho. Eu pedi isso aqui foi em abril. Acho. Ou seja, o que o Senhor está falando? Eu falei com a pastora, o que o Senhor está falando? É a missões do Daniel que ele queria dar no ano passado. Que ele queria juntar e mostrar que ele é Deus, que ele é fiel. E quando o pastor chegou com esse papel no carro, ele me mostrou o valor, aí eu vi 1.158,72. E do lado, 1.142,72. Eu falei, nossa Deus, amor, mas o desconto foi muito pequenininho. Eu pensei, né? Eu pensei que ele tinha... R$16 de desconto? Eu falei, R$16 de desconto só, esse era o direito que a gente tinha de desconto pela redução do salário do pastor. Não, irmãos, foi 1.142,72 de desconto. Ele pagou R$16. E o que mais me alegrou foi que de dentro da faculdade até o carro, já veio no coração do pastor que esse dinheiro não era nosso. Que não era pra gente sair pensando no que a gente vai gastar esse dinheiro então, porque de uma forma ou de outra a gente tem que pagar as nossas contas, a faculdade, né? Você tem as suas obrigações aí na sua casa também. Não, que a primeira coisa que veio no coração, esse dinheiro é para missões. Então, irmãos, talvez você diga assim, mas fulano também teve desconto já de alguma coisa na vida dele. Só que quem anda pelo Espírito e quem vive pelo Espírito, seja na escassez, seja na fartura, entende a voz do Espírito. Não se apega, sabe? Assim como eu e o pastor, nós não nos apegamos aos R$40 que nós recebemos, e naquela época, a pastora Luciana está aí do outro lado, ela sabe a realidade disso. Naquela época, R$40 para a gente significava muita coisa. Para quem não tinha nada. E
a gente poderia olhar e falar assim, meu Deus, é uma botija de gás. Isso foi há, sei lá, 15 anos atrás, mais ou menos, não me lembro. Poderia olhar e falar assim, uma botija de gás é uma compra que a gente faz para os meninos de Danone, de biscoito, de coisa. Não, nós entregamos mesmo a oferta. E agora, 1.000 e pouco é a mesma reação. Porque não se trata do dinheiro mesmo, não se trata de você olhar para alguém da igreja e falar assim, fulano pode porque ele trabalha no local tal. Fulano pode porque ele ganha tanto. Não, querido, não se trata disso. E hoje você tem um pastor e uma pastora que está dizendo para vocês que já passou em diversas situações. E a experiência da provisão de Deus é a mesma. Seja nos R$40, seja nos 1.100 e tantos reais. E nós queremos agradecer a Deus por isso. Nós queremos louvar a Deus por isso. Eu quero louvar a Deus pelo coração do pastor ser assim. Porque todos nós aqui em casa temos esse coração com missões. Mas ele sabe, nem pisca. Ele nem pisca, ele nem olha para esse dinheiro de outra forma, nem sabe? E louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque as coisas que deixamos de ter ou que passamos a ter não pode mudar quem somos em Deus. E quem Deus é na nossa vida. E isso é o mais importante, é isso que a gente quer que as ovelhas aprendam, sejam aquelas que estão vivendo o tempo da escassez agora, ou você que está vivendo um tempo de bênção. Cuida do teu coração, né? Cuida da tua vida com Deus, porque se você se perder com aquilo que você produz, com aquilo que você tem, achando que as suas mãos são a sua força, sabe? Deus pode se distanciar e deixar você fazer do teu jeito, da tua forma. Então, louvado seja Deus por isso. Né, Dani? E o Dani não é mole não, irmãos. Quem conhece o Dani sabe, né? Quando ele entrou no carro... Eu falei para ele. Falou que era o alvo dele. Eu já fiz meu alvo, vocês que lutem agora. É fé. Coisa... Foi assim mesmo. Não foi, amor? E como os irmãos sabem que eu sou... Eu certifico, eu sou detalhista, eu sou minucioso. Eu falei com a secretária lá da Estácio, falei, por favor, você pode emitir para mim um boletim informando que os pagamentos estão feitos do ano todo? E a matrícula também já a foi matrícula, feita. A rematrícula do já foi feita, está carimbado, está assinado, para mostrar para você, ser fiel no pouco e no muito eu te colocarei, mas não mude a sua essência. E a minha oração, a oração que eu fiz na terça-feira, foi pedindo para que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele fizesse você entender que mesmo nesse tempo que ele está dando, não é para você. E aí você vai ver as portas do céu se abrir. Ronaldo e Neide contaram, né? A Neide mandou uma mensagem para a pastora contando, assim, do que Deus está fazendo. Amém, Jesus. Nós tivemos a oportunidade, a pastora Luciana conhece, de conhecer a Anicinha e o irmão Jorginho. E aconteceu bem parecido, sabe? Se o Senhor está te dando para missões, e se Ele está colocando no teu coração o desejo de ofertar para missões, pode ter certeza. Amor, deixa que eu Ele contar. vai te abençoar. A pastora Luciana contou esses dias. Todos os irmãos sabem, né? Alguns irmãos ouviram o testemunho da pastora Luciana. Ela fez o bazar online, né? E vendeu mais de R$500 sem sair de casa, mandou foto para as pessoas e as pessoas compraram aquelas roupinhas lindas que os irmãos sabem que a Letícia sempre doa no bazar da igreja. Como esse ano a gente não teve e a pastora precisava fazer o alvo dela, da Letícia, e elas fizeram o bazar, mas ainda tinha ficado algumas peças lá e ela me mandou um recadinho falando que a Nicinha, a esposa do Jorginho, que é aquele casal que eu contei na igreja já, que não tinha como fazer a oferta, e nesse dia que eu também desci no altar porque a gente não tinha, eles foram no altar lá em Resende, e quando chegaram em casa, e depois eles receberam uma visita, e a visita foi embora, tinha um envelope, o envelope tinha R$200, era muito dinheiro na época,
E eles entregaram aquilo tudo para missões, estando em aperto, eles passavam, sabe, aperto na época. E agora eles voltaram a ser vizinhos, né? A pastora Luciana e a Nicinha. Os R$200, irmão, se transformou em 2.000. Lembra? Porque eles entregaram os R$200 e depois, passou um tempo, apareceu um valor que tinham que pagar para ele. Nesse tempo que ele estava passando, nessa dureza toda que eles estavam passando, era R$2.000. Então... E agora a pastora mora, né, do lado da Nicinha, e a Nicinha comprou vários sapatos, sandálias da pastora Luciana e da Letícia, para doar para o bazar missionário da Igreja Batista Betel, lá de Resende. Então, de alguma forma, aquilo que viria para o bazar aqui já está funcionando no bazar missionário lá da Igreja Batista Betel de Resende e abençoando a pastora Luciana e a Letícia com o alvo deles. Então, irmãos, abra o teu coração. Porque às vezes a pessoa fala, né, o pastor, quem tá, abre o teu bolso, teu bolso tem limite. Você pode ser uma pessoa abastada, mas teu bolso tem limite. Agora, se você abrir o teu coração, Deus pode te surpreender. Agora, Ele conhece teu coração. Ele sabe que se de repente desse esse desconto aqui para uma outra pessoa, a primeira coisa é assim, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Né? Ou então isso foi uma coisa boa para mim, para me beneficiar. E é nessa hora que a gente tem que ali, ó, passar o nosso coração na cruz. E continuar amando aquilo que Deus ama, que é missões. Estar atento o tempo todo, porque o Espírito Santo ele fala conosco. Eu queria te convidar, dá tempo de cantar? 7h31. Não, deixa eu pregar primeiro, depois. Mas eu queria te convidar a pensar e refletir. Não vai dar pra gente cantar. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Amém, Jesus. Ele tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno. Sobre toda a terra, céus, nossa família, nosso futuro e é o nosso presente. O Senhor te abençoe. Pra mim, tá? Por favor. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Nossa oração é que Deus faça algo na tua vida ainda nesses dias. Nós estamos em oração. O ano passado, eu pedi a Rebeca e a Ione para verificarem novamente quanto foi o alvo do ano passado, o alvo pessoal, né? O resultado do alvo pessoal da igreja. Foi R$15.000. E esse ano nós não chegamos ainda a R$5.000. Tá 4.000 e pouquinho. Então a nossa oração é que Deus faça algo através da tua vida. Que você abra o teu coração e se permita. Permita Deus manifestar experiências tremendas através da tua vida. Abra a tua Bíblia. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo:
Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, o meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Ou seja, ele quer me matar, isso é uma cilada. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã, muito indignado, se foi dizendo: eis que eu dizia comigo mesmo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do seu Deus, do seu Senhor, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei. E estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, dê-se a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso, perdoe o Senhor a teu servo. Quando meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E Eliseu lhe disse: vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Senhor, graças te damos pela tua palavra. Graças te damos porque todos os dias é uma oportunidade de aprendermos contigo. E sabendo, Senhor, que tu és manso e humilde de coração. E que em ti há morada. Que em ti, Senhor, há socorro, há esperança, há cura, há milagre. Ajuda-nos nessa noite, Senhor, a crescer através da tua palavra. Toma, meu Deus, cada coração, mente, cada lar, cada família. E tira agora, Senhor, toda barreira no âmbito espiritual, físico, emocional, familiar. E nos ajude, Senhor, a receber a tua palavra. E ela frutifique em nós, para a glória do teu nome que oramos. Amém e amém. A história de Naamã, todos nós conhecemos. Mas eu quero fazer uma reflexão com você nesse texto, no seguinte tema essa noite. Por que Deus está piorando as coisas para mim? Exatamente isso. Por que Deus está piorando as coisas para mim?
Eu coloquei o tema dessa reflexão como se fosse tirada de um coração que, em sendo provado, é assim que pensa, é assim que reage. E eu quero meditar nisso através da vida de Naamã, e que essa palavra seja aplicada de forma prática na situação, na vida e no desafio que você está enfrentando hoje, em nome de Jesus. Naamã era um general do exército da Síria, homem poderoso em guerra, homem de respeito, homem valoroso, porém leproso. Na cultura de Israel, os leprosos sequer poderiam ter uma função de trabalho. Os leprosos, eles eram colocados em cidades separadas, em locais separados, para que não viesse contaminar. Hoje nós temos tratamentos, né? Hoje a lepra é chamada de hanseníase, para ficar com um nome menos agressivo, mas hoje nós temos medicamentos, tratamento e cuidados efetivos. Naquela época não, era uma doença que afligia, que apavorava as pessoas, que estigmatizava. Aqui no Brasil mesmo, quem vai estudar um pouquinho da história da saúde no Brasil sabe que os leprosários ficavam lotados, né? As pessoas eram colocadas nos leprosários e ali muitas morriam ali dentro, porque não se recuperavam, né? Não podiam voltar ao convívio familiar, ao convívio social. Mas, por algum motivo, na Síria, e a Bíblia não fala o porquê, e eu não conheço a cultura síria na época, para aprofundar isso para você, mas o fato é que esse homem alcançou um posto, apesar de leproso, um posto de elevada estima, de elevado respeito e autoridade. Ele era o general do exército da Síria, e a Síria, neste tempo, não era qualquer povo. Estava com os seus territórios estendidos e alcançando várias extensões de poderio. E este homem era essa pessoa que conquistava, que tomava, que impunha respeito, que impunha medo até. Mas havia algo que o isolava. Ele tinha uma família, mas certamente, irmãos, ele precisava viver coberto, porque como a lepra não tinha tratamento efetivo na época, ela ia consumindo o corpo, as cartilagens, né? A lepra ataca sobretudo as cartilagens do nosso corpo, os dedos, os cantinhos, orelha, nariz, e vai expondo a pessoa. É uma deteriorização do corpo e vai se tornando impossível de esconder. E esse homem certamente estava enfrentando isso, cada vez menos podendo se expor, cada vez menos podendo se relacionar. E nesse momento em que eles tomam de Israel, porque eles venceram Israel e levaram como escravos, né, os seus moradores, seus filhos, e uma menina que a Bíblia não fala o nome, vai ser a serva na casa de Naamã. E ela, observando aquele homem, observando que ele não tinha muito convívio social, ela descobre que é por causa da lepra, e ela diz para sua senhora: olha, quem dera que o meu senhor, que Naamã, fosse até Samaria e conhecesse o profeta que está em Samaria. Ela estava falando de Eliseu. Certamente ele seria curado. E a mulher conta para o seu marido. Olha que coisa interessante, irmãos. Essa mulher poderosa, ela dá ouvidos a uma menina, uma escrava. Certamente na sua pré-adolescência, na sua adolescência. Mas certamente era uma menina de Deus. Era uma menina que estava ali e que, de alguma forma, a presença dela deu testemunho do Deus da vida daquela menina, mesmo vivendo agora num estado de serva. E essa mulher então conta para Naamã, e olha o mais interessante: Naamã vai falar com o rei sobre a conversa da menina.
Sabe o que isso me mostra? Que ele já estava no desespero. Isso me mostra que toda a tecnologia, toda a ciência e toda a medicina da Síria, por mais que ela fosse um povo desenvolvido para a sua época, para o seu tempo, não estava dando conta do seu problema. Estava esgotado toda a sua esperança aqui. E ele, então, ele não vai verificar, ele não vai averiguar, ele leva a informação do jeito que recebeu da menina, de uma criança. E ele chega para o rei e diz assim, olha, a mocinha que trabalha na minha casa me disse isso e isso. E olha, irmãos, o rei toma providências a respeito de Naamã por causa da palavra de uma menina, de uma serva, de uma escrava. Para de pensar que você não é nada, que a sua palavra não vale nada, que o teu conselho não vale nada, porque você não tem dinheiro, porque você não tem status, porque você não tem milhares de seguidores, porque você não ocupa lugares ideais aos olhos dos homens. Essa menina aqui era um ninguém na terra da Síria, humanamente falando. Mas era uma serva de Deus. E a voz dela chegou no rei. Talvez muitas pessoas daquele reino tenham dito tantas vezes, tantas coisas. E o rei nunca tenha dado ouvidos. Mas a voz de alguém que anda com Deus rompe barreiras, quebra cadeias, abala o inferno, toca o céu, que é o mais interessante. E o rei, então, vira-se para Naamã e diz assim, olha, eu vou fazer uma carta para o rei de Israel, e entenda isso, que o rei de Israel agora está subjugado ao rei da Síria. Então, não era uma carta de amigo para amigo, de um companheiro de reinado para outro companheiro de outro reino, não. Era uma carta de um rei que estava dominando Israel. Ou seja, era uma ordem. E o rei da Síria escreveu, olha, eu estou te enviando, eu é que estou te enviando, Naamã. Naamã já é poderoso, Naamã já é influente, é um homem respeitável, de valor e temível. Mas eu estou dizendo para você, rei de Israel, que quem está te enviando sou eu, alguém acima dele. E eu estou enviando para você resolver um problema que eu não resolvi, que a medicina da minha terra não resolveu, que os feiticeiros da minha terra não resolveu. Eu estou te enviando, Naamã, para que você o cure da sua lepra. Pegou lá um punhado de prata, um punhado de ouro, algumas vestes, porque tecido na época, né, tecido fino era algo muito caro. Enviou ao rei e disse, está resolvido. Você vai curar Naamã. Irmãos, você imagina. Naamã saiu dali por cima da carne seca, como se diz aqui na terra. Por cima, sabe? Eu estou com o aval do rei. A menina disse que lá tem cura. Eu vou chegar lá e o meu problema está resolvido. E ele vai. E quando a carta chega na mão do rei de Israel, o rei de Israel rasga a sua roupa, as suas vestes. Rasga as suas vestes de medo, irmãos. E ele diz assim, olha, gente, prestem atenção no que está acontecendo. O que está acontecendo aqui é uma cilada para me matar. Não bastou eles invadirem a nossa terra, levar os nossos filhos, nos taxar com impostos, colocar sobre nós jugo. Agora ele vai vir para me matar. Isso é uma cilada. Quem sou eu para dar a vida, tirar a vida e curar a lepra de alguém? Eu não tenho condição de fazer isso. E o rei de Israel entra em desespero. Mas aí entra. Primeiro entrou uma menina de Deus. Agora entra um homem de Deus. Entra o homem de Deus, entra o profeta na história.
Entra Eliseu na história. Aquele homem esquisito, calvo, careca, meio estranho. Ele fala assim: rei, por que você rasgou suas vestes? Sabe o que ele está dizendo para o rei de Israel? Onde está o teu coração? Você podia até sentir medo, mas você não sabe que há profeta nessa terra? Antes de rasgar as tuas vestes, você deveria vir até o profeta e consultar o profeta. Por que te tomas de pavor e de medo? Manda Naamã vir falar comigo, porque ele saberá que há profeta em Israel. Naamã vai. Naamã sai da presença do rei imaginando o seguinte: se o rei rasgou as vestes e tremeu de medo desse jeito, imagina o profeta. Porque o rei é a autoridade máxima aqui. Imagina o profeta. O profeta vai sair da casa dele, vai se colocar de pé na minha presença, vai invocar o Deus dele, vai passar as mãos na minha lepra e vai me curar. Tá tudo certo. Só que Deus não vê como vê o homem. Deus não trata como o homem trata. Deus não age segundo as nossas perspectivas. Deus vai e toca na pior lepra que tinha naquele Naamã. Eliseu sequer sai na porta para receber Naamã. Lá de dentro, o Espírito do Senhor já tinha falado com Eliseu e fala assim para o servo dele: vai lá fora, manda Naamã mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. E aí ele vai ficar purificado. Eu imagino agora, irmãos, exatamente a frase que eu disse no início da reflexão. Naamã pensando assim: bom, eu não conhecia Deus. A coisa estava feia para o meu lado, estava ruim. Mas ainda assim eu tinha sucesso, eu tinha fama, eu tinha respeito na minha nação. Agora que eu estou conhecendo que existe esse Deus, ele está piorando as coisas para mim. Afinal de contas, eu estou sendo aqui humilhado. Esse profeta que essa menina falou que ia me curar está me humilhando. Não saiu aqui para me ver. Não falou nem comigo pessoalmente. Nem uma carta de próprio punho escreveu. Ele mandou um recado. E ainda manda eu mergulhar nesse rio, que nem é tão transparente, tão puro, tão limpo, tão lindo quanto os rios que eu tenho lá na minha terra. Ele não poderia, pelo menos, se dignar a me mandar mergulhar no rio da minha terra, que é muito mais limpo, muito mais transparente? E a Bíblia diz, irmãos, que ele vai indo embora. Que ele toma o caminho para ir embora. Porque às vezes é isso que a gente faz, é isso que o ser humano faz. Busca Deus com uma expectativa de que Deus vai corresponder à forma como ele acha que Deus tem que agir e fazer. Só que, como nós dissemos, e a Bíblia diz, Deus não vê como vê o homem. Deus, quando olhava para Naamã, aquela lepra ali era o de menos. Deus passava os olhos na alma de Naamã, nas entranhas do coração daquele homem. E aí ele pega o caminho e vai embora. Os servos dele, que sabiam da história, da trajetória e que certamente já estavam acompanhando ali a putrefação do corpo de Naamã, dizem assim: meu senhor, se ele tivesse mandado o senhor fazer uma coisa mais difícil, o senhor não faria? O senhor faria. Se ele dissesse para o senhor queimar mil bois, se ele dissesse para o senhor dar 70 voltas nas muralhas da nossa cidade, o senhor faria.
Por que o Senhor não quer fazer algo tão simples? Porque para Naamã aquilo ali não era simples. Para Naamã, a palavra que saiu da boca do homem de Deus, a postura do homem de Deus com ele, o humilhou. Tocou na sua soberba, no seu orgulho, na sua presunção. Ele presumiu em si mesmo que uma vez que ele abriu o coração para conhecer a Deus, Deus teria que tratar com ele segundo os seus próprios critérios. Que o homem de Deus teria que se curvar a ele e temer como o rei de Israel fez. Mas deixa eu dizer para você, crente, o rei de Israel é autoridade no âmbito da terra. O servo de Deus é autoridade do céu na terra. E eu fico muito triste quando pastores, crentes, invertem isso. Quando poderes desse mundo, presidente, governador, prefeito, vereador, está rasgando as vestes, eu e você, como profetas, deveríamos falar, manda vir falar comigo. Mas não. A gente começa a achar que eles é que têm autoridade. A autoridade deles termina aqui, ó. Termina aqui. Isso nunca ficou tão exposto do que nesse tempo. Agora, o homem, a criança, a mulher, que é boca de Deus, que vive com Deus, não é que sai falando coisa de qualquer jeito, não. De qualquer forma, não. Com irresponsabilidade, não. Como a gente tem visto, infelizmente. Pastores dizendo que estão repreendendo a Covid, que isso tudo é uma armação e pessoas morrendo. Pastor David chegou hoje novamente dando notícias de familiares de pessoas lá da fábrica morrendo, perdendo a vida pela Covid-19. Não é essa irresponsabilidade, não. Mas é ser boca de Deus, é falar aquilo que Deus está mandando, quando Deus mandar. E para isso, o nosso coração tem que estar na cruz. E Eliseu, ele era dependente de Deus. Tão dependente de Deus que ele não tinha medo. Ele sabia que a autoridade não era dele, que ele representava uma autoridade. E aí que é a questão. Tem muito pastor por aí achando que ele que é autoridade. Vai nas redes sociais achando que é o próprio Deus na terra. Influenciando a igreja até dos outros, porque a gente não tem uma mídia como eles. Então eles começam a encher a cabeça das ovelhas com bobagem. Se esquecendo que não somos a autoridade. Nós portamos a autoridade de alguém que é a verdadeira autoridade nos céus, na terra e sobre o inferno. Naamã, então, se sente extremamente humilhado. Deus estava aqui, irmãos, arrancando a pior lepra daquele homem. O orgulho, a soberba, a vaidade. Porque, afinal de contas, um leproso chegou ao poder. E uma das coisas que mais tem sido ensinada por aí é a meritocracia. Se você quer, você pode, você consegue. Então, talvez ele tenha sustentado isso dentro dele a vida toda. Tá vendo? Eu mesmo leproso, eu consegui ser general do exército. Então, daqui para frente, ninguém me derruba, ninguém me afronta, ninguém me toca. Essa meritocracia toda aos olhos de Deus é nada. Porque ele abate os exaltados e exalta os humilhados. Os valores de Deus são muito diferentes disso daí que a gente tem visto. Muito diferente. Aí, quando ele permite que o orgulho do seu coração, que a lepra da sua alma seja sarada, ele então desce ao rio
e mergulha 7 vezes. O resultado? Uma pele como de bebê. Sem tratamento laser, sem cosméticos caros, sem ninguém nem colocar a mão. Mas um coração agora, que outrora ouvira falar desse Deus, mas agora o experimentou na prática. Ele sai do rio, agora sim ele vai na casa do profeta, o profeta o recebe e ele diz assim: ah, Senhor, Eliseu, recebe os meus presentes. Recebe os meus presentes, eu preciso te agradecer de alguma forma. E Eliseu disse: não. É só o início do seu aprendizado com Deus, Naamã. O Senhor me sustenta. Pode ficar em paz, vai em paz. E ele diz assim: olha, então eu já quero começar aqui a tratar